masculino ou feminino? O artigo U precede os nomes masculinos: o livro, o pincel, o telefone. O artigo A precede os nomes femininos: a caneta, a cadeira, a televisão. São masculinos os nomes de funções exercidas por homens: o padre, o rei, o professor. São masculinos os nomes de animais do sexo masculino: o boi, o galo, o gato. São ainda masculinos os nomes de lagos, de montes, dos oceanos e de rios: o Amazonas, o Pacífico, o Tamisa. São ainda masculinos os nomes de meses e dos pontos cardeais: o norte, o sul, um dezembro gelado. São geralmente masculinos os nomes agudos terminados em A, E, I, O e U: o sofá, o chá, o crachá, o pé, o rapé, o pontapé, o abacaxi, o rubi, o pó, o esquimó, o peru, o caju. Mas há exceções. Alguns nomes agudos terminados em A, E, I, O e U são femininos, como a pá, a fé, a sé, a galé, a maré, a ralé, a chaminé, a filhó, a ilhó, a avó, a mó. São geralmente masculinos os nomes agudos terminados em ditongo: o céu, o chapéu, o réu, o véu, o bacalhau, o degrau, o calhau, o grau, o pau, o varapau, o herói. Mas há exceções. São femininos alguns nomes agudos terminados em ditongo, como a nau, a lei. São geralmente masculinos os nomes terminados em L, como o pedal, o sal, o sinal, o anel, o mel, o sol, o hotel, o papel, o portátil, o funil, o anzol, o farol. Mas há exceções. Alguns nomes terminados em L são femininos, como a cascavel, a vogal, a catedral, a imperial. São femininos os nomes de funções exercidas por mulheres: a freira, a rainha, a professora. São femininos os nomes de animais do sexo feminino: a vaca, a galinha, a gata, e os nomes de ilhas: a Ilha da Madeira, a Sicília. São geralmente masculinos os nomes terminados em O átono, ou seja, não acentuado: o livro, o flamingo, o cachimbo. São geralmente masculinos os nomes concretos terminados em ão: o cão, o botão, o avião. Mas há exceções. Por exemplo, são femininos alguns nomes concretos terminados em ão, como a mansão, a ração, a mão. São femininos os nomes abstratos terminados em ão: a recordação, a admiração, a solução, a aversão, a recessão, a confusão. São geralmente femininos os nomes terminados em átono, não acentuado: a mesa, a esferográfica, a chuva, a espiga, a curva, a caveira. Mas há exceções.
São masculinos alguns nomes terminados em A, como o planeta, o cometa, o mapa, o fantasma, o clima, o dia, o pijama. Outras seções, outros nomes terminados em A que são masculinos: o aneurisma, o dogma, o dracma, o drama, o magma, o paradigma, o prisma, o sufisma, o enigma, o esperma, o estigma. São exceções ainda os nomes de origem grega terminados em ama, ema e oma: o programa, o cinema, o poema, o problema, o diploma, o idioma e o coma. Mais exceções de nomes de origem grega terminados em ema e oma: o anátema, o diadema, o dilema, o emblema, o edema, o estratagema, o fonema, o sistema, o telefonema, o tema, o teorema, o trema, o aroma, o axioma. Mais exceções: são masculinos os termos médicos terminados em oma: o carcinoma, o hematoma, o sintoma, o glaucoma, o fibroma. São ainda masculinos a palavra grama e nomes derivados de grama, como o anagrama, o cronograma, o crucigrama, o eletrocardiograma, o encefalograma, o fotograma, o grama, o monograma, o quilograma e o telegrama. São femininos os nomes terminados em agem: a garagem, a embalagem, a tatuagem, a personagem, a mensagem, a percentagem. Mas há exceções, como por exemplo o porta-bagagem ou o porta-bagagens. São femininos os nomes terminados em dade, como por exemplo a cidade, a universidade, a umidade, a obesidade, a sociedade, a verdade. São igualmente femininos os nomes terminados em tude, como a juventude, a virtude, a atitude, a latitude, a altitude, a vicissitude. Nomes com outras terminações, não é possível saber o género do nome. Podem ser masculinos ou femininos. Até à próxima!